tentar novamente aqui, gente. Estamos com problemas técnicos hoje. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu solicitar aqui, transmitir ao vivo com Ouro Minas. Deixa eu chamá-lo aqui. Porque é um assunto tão incrível. Eu quero falar aqui do nosso... Na Genial Investimentos também, que todo mundo pode comprar. A partir de R$100 a gente tem nosso fundo, vamos ver. Agora sim! Ei, conseguimos! Tudo bem, Juarez? Tudo bem, Francine? Tudo Graças jóia? a Deus, Tudo jóia. Começou, caiu, enfim, eu estava contextualizando, mas acabei me perdendo aqui na questão do ouro. Comecei falando que o ouro surgiu há 4.000 anos antes de Cristo. Depois, David Hume, filósofo britânico, implementou o padrão ouro na teoria das moedas quantitativas, em que os bancos também precisavam, para emitir papel moeda, precisavam ser lastreados em ouro. Opa, peraí, deixa eu só colocar aqui. Tá. Vou fixar o comentário. Que daí a gente consegue, as pessoas que chegam conseguem organizar aqui, conseguem participar. Mas vamos lá. Me conte, o ouro já valorizou nos últimos 10 anos aí mais de 202%. É reserva de valor, sobretudo em momentos de instabilidade, né, onde os países começam a imprimir muita moeda, o dinheiro tem pouco valor, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que não precisava mais ter ouro como padrão de fato para lastrear as suas moedas. E hoje, o que a gente vê? A gente vê que teve uma valorização bem exponencial, sobretudo em tempos de pandemia. As pessoas preferem reservar ouro ou dólar, ou enfim, as moedas mais críveis, vamos dizer assim, e o ouro não paga juro. E ele depende muito também das taxas de juros dos países desenvolvidos, sobretudo os treasuries americanos. O que a gente vê, Juarez, é que a curva de juros futuros dos Estados Unidos ontem, sobretudo, fechou de 10 anos, fechou acima do esperado, em 0,96. Né? O que acontece? Será que ainda é momento? Porque será que as pessoas não vão preferir investir em títulos públicos nos treasuries americanos, ou enfim, nos títulos de outros países que são mais críveis do que em ouro? Será que ele já não chegou no teto no máximo, ou ainda é momento de investir? Bom, na verdade, o ouro, no momento de crise, ele acaba sendo uma muleta, né? E quando existem essas crises, essas dificuldades, igual essas pequenas guerrinhas financeiras entre os Estados Unidos e a China e outros também, então o ouro acaba sendo um parâmetro, uma reserva de valor para poder, é como se fosse dirimir essas dúvidas. Então o ouro, eu sempre olho o ouro não como investimento, eu olho muito o ouro como patrimônio. As pessoas, quando têm uma certa dificuldade, quando o país começa a ter alguns problemas, as pessoas procuram se apegar a alguma coisa. Alguns se apegam em imóveis, outros se apegam em uma outra determinada coisa. E a maioria dos bancos, a maioria dos grandes investidores se apegam muito no ouro. Então, o ouro acaba tendo uma valorização. Então, quando, por exemplo, passar essa fase e o ouro, por exemplo, cair, não é que ele caiu, é que ele ficou no lugar dele, uma estabilidade que ele teve. Por exemplo, de 20 anos para cá, conforme você falou, o ouro dentro do dólar, ele valorizou cerca, aproximadamente, de 600% em dólar. Em 20 anos, tá. Em 20 anos. Em reais, por exemplo, ele valorizou 1.800%. Então, ele é sempre uma questão assim de garantir as reservas. O Brasil hoje ele tem uma reserva aproximada aí de 60 e poucas toneladas de ouro. É muito pequena a nossa reserva. Entre os países, nós somos o 40º em reserva. Primeiro a China, depois tem a Índia. Não, Estados Unidos. Com reserva dos Estados Unidos, que vai dar... Sim. Mas quem mais compra ainda é a China. A China produz muito, né? A China produz mais do que os Estados Unidos. A China hoje é um país que produz quase tudo mais no mundo inteiro, né? Então, e acontece o seguinte, que essas reservas, ao ponto que vai passando, as pessoas às vezes perguntam se o ouro está acabando. Não é que está acabando. A forma de tirar vai ficando mais tecnológica. Antigamente, as pessoas achavam o ouro pedaço na rua. Hoje não. Hoje vai encontrar ele a
50 metros de profundidade, 100 metros. Hoje, exige outras tecnologias para poder se tirar o ouro. Então, eu sempre vejo ele como um patrimônio. Vamos supor, essa fase de política é uma fase muito difícil de você avaliar as coisas, muito difícil de você ficar mudando de aplicação, mudando de posição de alguma coisa, porque um dia surge uma conversa, outro dia surge outra, uma hora fala que teve uma falcatrua na eleição, outra hora fala que não. Então, é um sobe e desce que o mercado, na verdade, isso estimula o mercado, né? Estimula o mercado, essas fofocas, essas coisas, se estimula. Acaba subindo, acaba descendo, essa coiseira toda. Então, é um momento muito difícil de avaliar essas coisas, sabe? Mas assim, para o investidor geral, né? Agora que precisa ter um portfólio diversificado e tudo mais. Qual é a melhor forma hoje de investir em ouro, né? Qualquer tipo de investidor pode entrar para investir em ouro. Como é que ele pode fazer? Armazenar o ouro em si é muito difícil, o transporte e tudo mais. As pessoas, como é que elas compram barras de ouro, investem via fundos? O que elas fazem? O que elas estão fazendo? Como é que vocês sentem hoje esse movimento? Aqui na Genial Investimentos, por exemplo, nós temos um fundo de ouro, que é o Plural Ouro, que a partir de R$ 100 você já consegue investir nesse tipo de fundo e conseguir ter uma carteira diversificada. Mas é muito volátil, né, Joris? Porque, por exemplo, você pega ontem, caiu 5%. Hoje o ouro sobe em torno de 1%. Aí você vai olhar a curva de juros futuros dos Estados Unidos, está 0,96. Olha, a expectativa de inflação está alta e o ouro, ele acaba não protegendo da inflação ou protege? Então, observe um detalhe. Você falou que vocês têm um fundo ouro aí. Você pode reparar que o fundo ouro que vocês têm, acho eu, que ele deve ser o seguinte: tem uma parte que é multimercado, para causar um equilíbrio. Ele tem uma parte multimercado, uma parte que é em ouro. Então, o ouro, ele talvez esteja de 30%, ou 20%, ou 10%, não sei a quantidade, mas se cria o nome fundo ouro, mas tem um multimercado para poder ter uma variação. E esses fundos em ouro, por exemplo, eles são atrelados até uma certa valorização. Depois daquela valorização, o fundo não paga aquele valor. Se o fundo atrelou aí a 30%, 40% de alta, ou 50%, passou daquilo, ele não paga mais. Então, ou se não, chega um preço mais baixo também, que ele não abaixa também, que ele segura aquela posição. Então, eu acho que sobre a questão que você falou de as pessoas investirem hoje em ouro, a forma de investir, você pode comprar sim o ouro, levar para casa, a barra do ouro, guardar a barra do ouro, você pode fazer isso. E você pode custodiar também nas empresas de custódia, que existe a Brinks, existe outros custódias também. Então você compra e fica custodiado. Toda vez que você compra um ouro na bolsa, você compra o ouro em determinado local, ou conosco também, por exemplo, você opta por deixar custodiado. Porém, a custódia do ouro vai custar hoje cerca de 0,1 do valor do ouro. 0,1 mais ou menos ao mês. Nós fazemos um trabalho lá que durante um ano a gente não cobra custódia. A gente não cobra custódia para o cliente poder pensar melhor o que ele vai fazer ou não, ou alguma forma diferente. Mas você pode sim pegar, pode carregar a compra que nós fazemos, nós mandamos entregar em casa, se a pessoa quiser. A partir de quanto pode começar a investir no ouro, no metal mesmo? Igual vocês aí, a partir a partir de R$ 100 também? Perfeito. A partir de uma grama. R$ 100 já dá para comprar ouro. E qual é o portfólio de diversificação que vocês sugerem ter numa carteira de investimentos em ouro? Qual o percentual? Eu acredito que de 10% a 20%. De 10% a 20% é um bom tamanho. Não vai atrapalhar os investimentos, não. Mas como é que vocês estão olhando o cenário econômico? Olha, eu vejo assim que o cenário econômico... As eleições americanas, nós temos eleições americanas, ganhou um governo democrata, que é um governo expansionista, é um governo que de fato gasta mais, é um governo que vai imprimir dólar, tem um pacote de $1 trilhão para ser aprovado, vai ter uma chuva de dólar, vamos dizer assim. A gente vê que os juros estão aumentando. Como é que esse investidor pode se proteger
em relação a isso? Qual é a leitura que vocês estão fazendo? Não, que isso não vai se configurar, vai ser uma expansão mais moderada, vai ser aos poucos. Como é que vocês estão vendo? Porque o investidor médio já está com muita volatilidade, né? Os mercados, a bolsa já está. Quem está em renda variável está com volatilidade, está tomando risco de fato, e com a taxa Selic também nesse patamar, você tem que se expor um pouco mais. Mas como é que você avalia esse cenário econômico e como é que esse investidor de fato pode se proteger? Não, eu acho que a forma dele se proteger tem que observar o que está acontecendo no mundo. Mesmo que seja ouro, que seja outro produto, por exemplo, o mundo está passando por uma fase de meio ambiente muito forte, está passando por fase de reciclagem. Por exemplo, nós estamos falando do ouro, mas o ferro, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Hoje, a preocupação hoje é quando teve a pandemia, quando a pandemia esteve mais forte aqui dentro, por exemplo, no começo daquela agitação toda, começou algumas fábricas pararam de fabricar o ferro, algumas coisas. Hoje está faltando muito produto. Pra você ter uma ideia, o ferro praticamente dobrou de preço. Não é só o ouro que dobrou de preço. Toda a área mineral praticamente dobrou de preço. Essas latinhas que o pessoal pega na rua aí, que era 2,50 quilos, hoje está 5. Então, toda essa parte de questão de meio ambiente, essas coisas, quando olhar as empresas, olhar quais empresas estão focadas nisso, por investimento está ligado nessa parte, de que forma que não está isso. Então, o investidor hoje, lógico, ele tem os analistas, ele tem as pessoas que cuidam do investimento dele numa corretora, mas ele também tem que ajudar a pensar um pouco, olhar o que está acontecendo. E também um prazo um pouco longo. Hoje, por exemplo, algumas empresas que fecharam o negócio há um ano atrás para entregar um produto com preço hoje, elas estão praticamente empatando, mesmo em dólar está empatando. Porque ela comprou, ela deixou talvez, uma empresa que deixou de fazer a compra de alguns insumos e agora está pagando praticamente o dobro do preço. E tem muita coisa que está ficando cara por causa disso. Muita coisa está ficando cara. Então, nós estamos passando... As commodities em geral, né, estão subindo. O investidor, ele pode pegar petróleo, minério, ferro, várias outras commodities. Só que o ouro, a gente vê que ele subiu bastante ali, sobretudo nesse período mais crítico da pandemia, e agora ele está super volátil. Assim, então, eu acho que é interessante a gente falar para os investidores terem bastante cautela, né? Assim, né, nessa exposição. Até os investidores pensam, e bitcoins também, ele entra nessa parte, porque bitcoins também tem essa característica de que seja um investimento finito, né? E tudo que é finito agora tende a ser mais atraente, sobretudo Sim. num momento assim, né? Então, o ouro é finito, os bitcoins são finitos, então as pessoas tendem a se proteger mais nesse tipo de investimento. Então, hoje, o cenário que vocês estão avaliando é, de fato, esse cenário mais conservador em relação a isso, de um investidor pegar e fazer uma alocação do seu portfólio de 10% a 20% no máximo em ouro, para que aos poucos ele também possa aumentando esse portfólio. Como é que vocês recomendam? Olha, eu acho que o investimento em ouro, ele nunca é perdido. Ele nunca é assim uma forma assim que a pessoa assustar com isso ou alguma coisa assim. Eu acho que a vantagem do investimento em ouro também é que a negociação dele é muito rápida também, né? Eu vou te dar um exemplo. Você compra uma casa, eu dou sempre esse exemplo às pessoas. Você compra um apartamento, pagou lá, sei lá, 100 mil reais. E você comprou 100 mil reais em ouro. Em 10 anos, o ouro vai valer mais que o seu apartamento, acredito eu. Mas quando você for vender seu apartamento, você tem que pegar certidões, tem que pegar um monte de coisa. O ouro não, você pega sua nota fiscal e você vende ele em 10 minutos. Você vende ele muito rápido. Então, a liquidez dele, então, é rápida? Muito rápida, é imediata. Quanto tempo mais ou menos leva para vender uma barra de ouro, por exemplo? É o tempo, vamos supor que você tem uma barra de ouro e você faz um cadastro lá conosco, você tem o documento que você comprou esse ouro, você apresenta ele, a gente avalia ele em questão de minutos, a gente avalia muito rápido, e mais ou menos o tempo de fazer a nota fiscal, meia hora você está com dinheiro. É muito rápido. E de acordo com a cotação do dia?
de acordo com lógico, tem um pequeno deságiozinho de acordo com a cotação do dia. Interessante. Vamos lá, gente. Ó, a gente já tem perguntas aqui, Juarez. Ele está perguntando aqui o seguinte, o Moacir. Qual a melhor forma de comprar ouro? Em barra ou moeda? Pensando na venda futura. Você acha que faz o quê? A moeda de ouro que ele deve estar falando aí, como que ele chama? Peraí, Opa, peraí que eu me perdi aqui. É o Moacir. Tá bom. Obrigada, Moacir, por participar aqui. O Moacir é o seguinte, quando ele fala em comprar moeda, ele deve estar falando daquelas moedas que são moedas de ouro, que tem moeda americana, australiana, canadense, várias moedas em ouro. Essas moedas em ouro, ela tem um valor em ouro e cada ano que passa, ela fica mais velha. Então, para colecionador, isso acaba tendo valor agregado no futuro. Então, é importante a pessoa, às vezes, comprar uma moeda de ouro e guardar a moeda de ouro. É numismática, são os colecionadores que se chamam numismáticos, que colecionam moedas. Mas o valor em si, do ouro em si, é o mesmo. É o mesmo. E essas moedas também, elas não são de ouro puro. Existem algumas, mas são raras, mas normalmente não são. Elas normalmente têm um teor de talvez de 90% de ouro contínuo. E como é que faz para descobrir se é ouro puro, se não é? Tem que ir numa empresa especializada e pedir para testar para ele. Vocês fazem isso aí? Fazemos. Para ver se... Rapidinho. Até o Roger tá falando aqui, nem tudo que brilha é ouro. É verdade, viu? Isso é super verdade, viu, Roger? Obrigada por participar aqui. Ô, Juarez, eu já ouvi falar que tem consórcio de ouro também. Como é que funciona esse negócio? Então, tem um consórcio que é atrelado a nós, que nós fizemos uma parceria com a empresa chamada Âncora, e tem um consórcio de ouro. As pessoas... É igual o consórcio comum, igual o consórcio de carro, que as pessoas vão pagando, e ele pode ser sorteado. E quando ele pega esse ouro num sorteio, diferente dos outros produtos, ele pode vender. Evidentemente que ele vai ter que deixar uma parte em garantia, ele pode vender, ou guardar, ou também deixar ir até o final do consórcio. Mas é um consórcio similar aos outros consórcios. Vou te dar um exemplo aqui de uma questão aqui. Isso, eu ia perguntar, eu ia dizer, me dê um exemplo. Porque assim, consórcio eu acho um dos piores investimentos que existem, né? Esses consórcios de banco. Na verdade, o Brasil é um dos únicos países do mundo, gente, que existe essa modalidade de investimento, de consórcio, em geral, nos bancos. Esse consórcio que você faz para comprar carro, comprar apartamento. Mas agora, de ouro, talvez, eu nunca tinha ouvido falar. Será que em que situação que ele é diferente dos outros? Sabe onde o consórcio é ruim? Quando a pessoa precisa do dinheiro do consórcio. Se você faz, e tem que observar muito bem o custo da administração do consórcio. Tem consórcio que é 20%, consórcio que é 15%, consórcio que é 5%. Então, o custo da administração do consórcio, ele sim pode ser muito caro, mas se você precisa do consórcio muito rápido, aí vem o vendedor de consórcio, fala, paga tantas parcelas, que você vai ser sorteado, dá um lance, aquela coisinha toda, que na verdade ele fala uma coisa que ele não sabe. Não tem como um vendedor de consórcio falar para você que vai sortear e fica tranquilo que você vai ser sorteado. Senão não seria sorteio. Seria evidência, Zé, Pedro, João Mané, assim por diante. O consórcio do ouro, ele é muito similar. Você faz o consórcio e você planeja pagar, por exemplo, sei lá, R$300 por mês. R$300. Quando chega no final vamos supor, você chegou o primeiro mês, vamos supor que o ouro estava R$300, você comprou, deu 1 grama. No final do mês, vamos supor que você planejou pagar R$300, mas se o ouro subiu para 350, você não vai comprar 1 grama. O plano seu no consórcio de ouro, você está pagando em reais para se comprar ouro com aqueles reais. E a administradora vai administrar aquilo para você. Então, você vai pagando uma parcela fixa e ele vai transformando em ouro. Lá no final, você pode fazer uma média. Vamos supor que você planejou que começou baixo a 300, depois estava a 400 ou 500, acabou ficando um preço médio. É mais ou menos igual a um consórcio normal. A vantagem do consórcio do ouro é que quando você retira ele não tem placa, ele não tem essas coisas. Você pode vender. Tá. Você pode vender, pode fazer uso do seu dinheiro. E a cotação dele em dólar e em real, como é que ela funciona? Não, na verdade, a cotação do ouro é cotada em dólar, né? Por exemplo, hoje está 1.870 dólares, mais ou menos, a onça. E uma onça é 31 grama, ponto 104.
Aí você divide o 31,104 por $1.800 e multiplica pela cotação do dólar comercial. Aí hoje vai dar uns 320 e poucos reais a grama. Mais ou Tá. menos isso. Ó, o Flávio está perguntando, Flávio Augusto, obrigada pela pergunta, Flávio. Ele pergunta o seguinte: o consórcio do ouro possui alterações nas parcelas, como um consórcio de imóvel ou veículo? Pode subir as prestações? Ou a prestação Não, do ouro é fixa? você Como pode é que é? optar para a parcela ser fixa ou pode optar para variar. Se você quiser que aumente o valor da parcela, você solicita para aumentar o valor da parcela. Mas se você Tá. quiser manter ela fixa, você pode manter ela fixa. Tá, perfeito. A gente tinha uma outra pergunta aqui que estava interessante, sobre os quilates do ouro. O Flávio também perguntou: o ouro para investimento só é vendido em 24 quilates? Bom, quilates para diamante é peso. Um Ó, quilate, Rodolfo, tá aí. Nós estaremos aqui quinta-feira, hein? Desculpa, desculpa. um quilate de diamante é 0,2 gramas. Tá. E o quilates no ouro quer dizer qualidade. É diferente de quilates de diamante e quilates de ouro. Então, ele está comentando se é 24 quilates. Sim, é 24 quilates. É um ouro considerado 3 ou 4 noves. Tipo assim, 99,99% de ouro puro, entendeu? Que é a referência de 24 quilates. Tá, entendi. E então a qualidade do ouro, a gente, bom, nós pobres mortais não conseguiremos avaliar. Temos que levar numa casa especializada se a gente quiser comprar o metal em si, né? Mas É você vê muita importante. diferença de comprar a barra de ouro ou de você investir num fundo? Eu, por exemplo, tenho fundo de ouro, eu gosto, adoro, não preciso me envolver com metal, recebo toda a valorização e tal, e não preciso me preocupar com isso, até pela questão da segurança também, né? Quando você compra a barra em si, não é? Até você guardar essa barra, enfim, transporte, essas coisas, não é meio inseguro, vamos dizer assim, na avaliação de vocês? Onde você guarda suas joias? No cofre. Pronto. Ah, mas e se eu quiser comprar uma barra de ouro assim? É a mesma coisa. Você vai guardar onde você acha que a pessoa não vai roubar de você, né? É Ah, mais ou mas menos meu isso. cofre é pequenininho assim, não é assim. Mas vem cá, um copo de americano, vamos chamar americano, todo mundo conhece, né? Um copo americano de ouro, se você colocar, encher de ouro líquido dentro, vai dar aproximadamente 5 quilos de ouro. Ah, tem ouro líquido ainda, tem mais essa. A ideia que eu tenho de ouro é aquela barra, sabe? De ouro, assim, Não, enfim, para mais fazer a pesada. barra tem que ser líquido primeiro, né? E se você derrete, ele Uhum. fica líquido e se faz as barras. Tá, mas Pra você poder- leva o ouro num líquido, num potinho líquido, assim, coloca no Não, cofre? não. Eu estou falando que para você fazer a barra do ouro Ah, de determinado tamanho, você derrete, igual chocolate, e faz a barra na forma. entendi. Olha, gente, tô aprendendo aqui um monte, hein? É, sendo contemplado, o Cemelo tá perguntando, ó. Sendo contemplado nesse consórcio do ouro, quando contemplado é pela cotação do dia da contemplação? Boa pergunta. Como é que Sim. é essa? Ele foi contemplado, aí que ele vai receber. Como é Bom, que é? Aí eu fui contemplada, eu vou receber uma barra de ouro lá na minha casa, assim? É isso? é assim, Você vai você me foi mandar contemplado. assim, tô lá investindo no consórcio e de repente eu fui contemplada, você vai me mandar um ouro lá para minha casa. Vamos supor que você foi contemplado lá com meio quilo de ouro. Você, Daí você, você você me pode manda uma optar. barra de ouro lá para casa e eu me viro com ela. Ou você fala, não quero, quero o dinheiro. Você já manda a empresa já efetuar a venda para você. Vai ser o preço Ah, tá. da bolsa com um pequeno deságio. Entendeu? Um pequeno deságio, muito pequeno mesmo, mas você opta. Quero que traga aqui na minha casa, vai ser entregue na tua casa. Não, eu quero que faça a venda para mim e coloque dinheiro na minha conta. Ela faz isso também. Ela dá o atendimento para você dessa forma. Tá. Perfeito, ó, gente. Eu tô aprendendo nessa live Deixa eu te bastante falar também, ó. outra coisa aqui. Hum, O ouro tende a ficar um pouco mais caro, pela variação da cotação dele e pelas exigências também. Vou te dar um exemplo. Depois que aconteceu esse caso em Brumadinho e alguns acidentes na questão assim, ambiental,
a cobrança dos departamentos da Associação Nacional da AMN de Mineração começou a ser muito grande. Quem tinha uma despesa, vamos chamar assim, de R$100 mil na produção, ou mais do que isso, ela praticamente quase dobrou essa despesa. Então, isso acaba influindo na questão da manutenção, da qualidade dessas minas, acaba tendo que ter um controle muito maior. O Baden, ele é um cara assim, bem ecologista. Inclusive, ele vai... Sim, inclusive a agenda ambiental para o Brasil vai apertar e bastante depois que ele assumir. Sabe que o Brasil já está se preparando para isso. O Brasil já está se Você preparando. acha mesmo, Jorge, que o Brasil está se preparando? O Brasil, ele é até muito preparado para isso. Ele é até muito preparado para isso. Só que, por exemplo, madeira, o próprio ouro, tudo que influi nessa questão assim, ambiental, vai ter que ter uma melhora sim. Então, nós vamos vender produtos, às vezes até mais caro, pela qualidade que nós vamos dar, ter do produto, pela questão da origem dele. Por exemplo, o Brasil hoje praticamente é um dos maiores produtores de soja do mundo. Mas agora, com certeza, vão exigir mais da questão das terras, da qualidade. A mineração, ela é muito criticada sobre a questão ambiental. Mas a mineração, ela ocupa menos de 0,5% do território nacional, viu? Menos de 0,5%. E o Brasil, ele é muito rico em todos os setores. Eu acho assim que a gente ficar preocupado é um gigante adormecido. É um gigante adormecido. Ele tem riqueza em todos os aspectos. Então, quando Sim, se fala o Brasil é um país muito rico, muito étnico. Agora a gente está dependendo muito das reformas, né, para acontecer. A reforma administrativa, a reforma tributária, a gente tem falado bastante. O Congresso precisa se entender com o Palácio. Tudo, as coisas precisam de fato acontecerem. Acredito que a construção aí do novo Pacto Federativo também vai influenciar bastante. A gente está num processo de eleição que as reformas vão ser mais morosas em relação ao que precisa ser feito de fato. Temos aí um novo cenário americano, a agenda ambiental vai apertar, o país é um país exportador de commodity, a gente exporta bastante commodity, muita commodity, tem o nosso parceiro comercial, o maior parceiro comercial é a China, talvez agora a gente tenha que estreitar um pouco mais de relações com a China, então tem muita coisa aí para a gente considerar, né, nessa nossa carteira de investimentos. A gente tem falado muito aqui, gente, na quinta-feira com o Rodolfo do Vamos para a Bolsa, sobre um portfólio de diversificação bem inteligente, assim, de carteira, sobretudo agora, nesse momento de volatilidade, de instabilidade econômica. Acho que o ouro é importantíssimo a gente considerar, e sempre, né, Juarez, não no momento só de crise, porque quando as pessoas começam a comprar mesmo ouro de fato, e quando começam a se proteger, sobretudo nesses momentos de crise e tal, ele acaba valorizando bastante, mas é sempre comprar aos pouquinhos e sempre, né? Para você conseguir manter uma carteira protegida e balanceada, inclusive mais resiliente em relação a essas crises, né? Então, assim, você não vai agora que o ouro está explodindo, vai lá e concentrar tudo em ouro, você também não vai concentrar tudo em fundo imobiliário, você também não vai concentrar tudo no mercado de ações, nem tampouco em renda fixa com a taxa de juros assim desse jeito. Então, é toda uma... A gente está trazendo aqui o Juarez justamente para a gente ter essa visão mais global, assim, porque tem muita dúvida ainda, como é que é? Como eu tinha mesmo essa coisa do você leva, transporta, deixa em casa, ou você compra o fundo, ou você faz um consórcio, como é que você utiliza dessa forma e dessa alternativa de investimento, né? Aí você tem aqui, a gente tem outra pergunta aqui do Gilson. Sendo contemplado no consórcio, posso optar para deixar ele custodiado? Claro, com certeza. Pode optar para deixar custodiado, com certeza. Deixo lá com vocês, ó. Deixa aí meu ouro quando eu quiser, quando eu não precisar. fica, não preciso levar em casa, conosco. cofre, nem nada disso. Não, ele fica custodiado na empresa apropriada para isso. Não fica conosco a custódia. Ah, tá. Fica Aí eu tenho que pagar uma taxa para custodiar? Nós deixamos essa taxa até 1 ano sem custo. Como uma taxa de administração, assim, mais ou menos. Como a gente paga para um fundo e tudo mais. Exatamente. Mas esse ponto 1, que as empresas que fazem custódia cobram, durante 1 ano a gente deixa isento esse custo. Entendeu? Tá. Ó, quanto é mais ou menos uma taxa de custódia para isso? O João está perguntando.
é média 0,1 do valor do ouro. 0,1. Tá. E a gente tem aqui a pergunta do Moacir. Prevista a valorização do ouro é devido à escassez ou à dificuldade de extração? Você Não, responde, é o que eu Juarez. falei para você. A dificuldade de extração e a escassez não, porque tem muito ouro ainda. Mas a dificuldade ela aumenta. Então, aumenta a dificuldade, aumenta as restrições da questão de uso de produtos químicos, no caso de lixiviação, entendeu? Então, isso acaba acontecendo, deixando ele mais caro, sim. Isso, a dificuldade gera isso, entendeu? Entendi. Acho que é isso, então, Juarez. Se alguém tem mais alguma pergunta, acho que ficou tudo bem claro aqui para todo mundo. Estamos... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Fala, Nós estamos num setor também que nós estamos desenvolvendo um equipamento para evitar a extração, no caso de ouro, com menos ofensiva ao meio ambiente. Para não se usar mercúrio, para não se usar... Vocês extraem o ouro também? Não, nós temos um setor que é de mineração. Um setor de mineração é como se fosse um lugar de ensaios para a gente fazer testes com máquinas para informar para os nossos clientes o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como se fosse um laboratório. Tá, entendi. Ó, o Lucas tá... Lucas, essa sua pergunta, a gente falou aqui no início se o ouro tem perigo de cair o valor. O ouro é super volátil, tá? Tem oscilação o dia inteiro, assim, é montanha-russa no coração, mas no longo prazo, né, Juarez? A gente falou que no longo prazo a tendência é sempre positiva, mas assim, olhando no curto prazo, curtíssimo e curto prazo, realmente aguenta e o coração aperta o cinto, sobretudo agora mesmo, nesse período em que as taxas... Lembrando, gente, que o maior aliado, na verdade, o maior aliado não, o maior concorrente do ouro é o juro, né? Então, assim, quando você tem que olhar muito os juros dos países, principalmente os mais desenvolvidos, como, por exemplo, os títulos mais seguros do mundo, que são os treasuries americanos. A curva de juros nos Estados Unidos futura está aumentando. Então, o que vai acontecer? O governo utiliza dos juros para fazer política monetária se a inflação está alta. Então, tem inflação, o governo vai utilizar da política de juros, vai aumentar a taxa de juros. O que as pessoas fazem? As pessoas querem receber juros. Então, o que elas fazem? Elas deixam de investir em ouro para investir nos títulos públicos mais seguros, sobretudo os mais seguros do mundo. Então, é por isso que tem também essa volatilidade. Quanto mais expectativa de inflação, maior a curva de juros futuros, sobretudo dos Estados Unidos, estiver alta, mais você vai ter que apertar o cinto, porque o ouro vai ser volátil, pelo menos agora no curto prazo. Não é, Juarez? Sim, mas Me corrija se eu estiver errado. a todo momento... Não, você está certíssima, certíssima. A todo momento é importante comprar ouro. A todo momento. O ouro é igual a salada na sua comida. Pode comer o que for, mas uma saladinha sempre vai bem. Ah, então, perfeito. Ó, obrigada, gente. Obrigada, Juarez. Gente, a gente recebeu lá no Instagram, no direct da Genial, que eu estava olhando aqui um pouquinho antes de vir para cá, gente pedindo brinde, caneca, o nosso squeeze, colete, enfim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está fazendo toda quinta-feira, na nossa live que eu faço com o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa, a gente está fazendo uma lista, porque a gente vai sortear, passando essa quinta agora na outra, todos esses mimos que vocês querem, a gente vai fazer um sorteio, então passando essa quinta na outra, então vocês têm que assistir essa live de quinta-feira para poder participar. Inclusive o Rodolfo também colocou aqui outros itens para que a gente consiga sortear para vocês, tá? O colete a gente também está fazendo um sorteio, mas aí o sorteio é lá no Mary Poppins, que é o canal da Genial, destinado mais para um outro público, tá bom? Então é só vocês irem lá também. Aqui a última pergunta, Diogo, só para a gente terminar, viu? Vou fazer aqui só, peraí, como e onde encontro dados e informações sobre juros americanos para eu poder entender melhor o mercado de ouro no Brasil. A gente tem aqui na Genial Investimentos, nas nossas plataformas, aqui na nossa plataforma, Diogo, a gente tem a Casa do Trader todo dia de manhã que você pode ficar de olho. A gente tem o nosso Morning Call todos os dias, 8h40 da manhã, com Roberto Mota e Felipe Vilegas, que a gente fala todo o panorama, eles falam todo o panorama do mercado, uma cobertura incrível que eles fazem todos os dias, pela manhã e no final do dia. Então você fica por dentro de tudo, inclusive o Motinha fala sobre o mercado de ouro,
ele fala sobre todos esses produtos, o que seria interessante agora. O Felipe Villegas dá recomendação aqui de carteiras de investimentos, então bem importante para vocês ficarem antenados e todos os dias tem muita informação aqui na Genial para vocês. Juarez, muito obrigada, adorei nossa conversa, adorei nosso papo. Gente, diversificando os investimentos na vida para tudo, né? Então, em ouro, em tudo mais. Annelise, a gente vai falar mais sobre ouro. Vamos fazer outras, né, Juarez? Hein? Sim, vamos fazer outras. Para a gente trazer mais conteúdo aqui para vocês, porque é um investimento que dá muita curiosidade nas pessoas. Eu realmente tirei bastante dúvidas aqui, fiquei bem feliz. Obrigada, Juarez. Obrigado. Fica com Deus, tá? Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.